Hein? Hoje foi de surpresa, ninguém esperava. Hoje foi papum. Como assim, Bruno? 7h29 da manhã? Agora acabou de virar 7h30 da manhã? Como assim, Bruno? A live não é à noite, Bruno? Que negócio é esse de você vir agora de manhã, Bruno? Vamos fazer uns testes de horário diferente. Eu quero poder fazer a live em alguns horários diferentes para ver como é que a gente tem aí uma resposta de vocês. E por essa razão a gente vai começar a live hoje um pouco mais cedo. Um pouco mais cedo não, né, gente? Vamos combinar. Bem mais cedo, né? Bem mais cedo. São 7h31 da manhã agora. Então, eu vou fazer essa live um pouquinho mais cedo hoje no dia, porque eu normalmente acordo muito cedo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de acordar muito cedo. Né? O Dei Júnior tá mandando bom dia. Bom dia, Dei. Seja muito bem-vindo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de acordar cedo, então é importante que eu acho que aproveite essa energia que eu tenho quando eu acordo. Eu gosto muito de fazer várias coisas quando eu acordo, então eu tô achando que eu vou aproveitar um pouco essa energia que eu tenho muito no momento de acordar para a gente poder falar sobre o processo de aprendizado, principalmente o processo de aprendizado voltado para inglês, mas não só para inglês, né? Mas aqui o nosso foco é inglês. E eu acredito que muita gente está acordada essa hora. Muita gente também quer começar amanhã, quer começar o dia com um conteúdo valioso que faça aquela pessoa pensar, que faça aquela pessoa se sentir melhor, sentir que ela está crescendo, sentir que ela está evoluindo. Então, por essa razão, eu resolvi fazer uma mudança no nosso horário da live, que normalmente acontece bem mais tarde da noite, para bem cedo de manhã, para que nós possamos discutir algumas ideias que sejam relevantes, sem dúvida alguma, pro teu avanço, para a tua evolução, para o teu crescimento. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente me pergunta, tá? E nem sempre eu gosto muito de falar sobre o assunto que eu vou falar hoje, porque apesar de ser uma dúvida comum das pessoas normalmente sempre me perguntarem: Bruno, como foi que você aprendeu inglês? Né? Como foi a tua trajetória? Né? Em função das habilidades que eu tenho hoje, né? Muita gente me pergunta como foi que eu consegui desenvolver a minha fala, desenvolver o meu discurso, como é que eu consegui aperfeiçoar minha pronúncia, enfim, as pessoas normalmente me perguntam muito sobre como eu desenvolvi as habilidades que eu tenho hoje em inglês. Então, sempre que as pessoas me fazem essa pergunta, eu devo confessar que eu fico um pouco melindrado de ter que, porque eu vou falar de mim, da minha experiência, e aí como é que foi pra mim, e eu acho isso um pouco narcisista, sabe? Então isso me incomoda um pouco. Porém, eu sei que a minha trajetória pode ajudar algumas pessoas a também construírem a sua própria trajetória. Então eu tenho consciência de que a maneira como eu me desenvolvi, né, e todos aqueles hacks, né, todas aquelas dicas, todos aqueles processos pelos quais eu passei que me ajudaram a chegar hoje no nível que eu tenho de competência linguística, pode ajudar você. Então, eu também preciso entender que esse processo e essa trajetória também podem ajudar você. Então, é por essa razão que hoje eu vou falar sobre como foi o meu processo de aprendizado em inglês, né? O que eu acredito que durante essa trajetória auxiliou muito no meu avanço especificamente, e de que maneira eu consegui potencializar determinados processos e determinadas características, né, desse meu processo que me ajudaram a ter a competência linguística que eu tenho hoje. Então eu vou compartilhar com vocês a minha história
focando no meu desenvolvimento de inglês, né, no desenvolvimento do meu discurso, das minhas habilidades linguísticas para te ajudar, porque talvez contando e compartilhando a minha história você possa pensar na vida que você leva, em como você está conduzindo o teu dia a dia, a tua vida e de que maneira você vai poder inserir o aprendizado de inglês, de que maneira você vai conseguir desenvolver o teu inglês no teu dia a dia, você vai conseguir enxergar para ele de uma maneira diferente, você vai conseguir transformar a tua competência linguística numa competência linguística incrível, aquela que você sempre sonhou. Tá? Eu sempre disse que inglês é fácil, é uma língua fácil. A maior barreira que existe entre o estado que você está hoje e a competência linguística que você quer atingir lá no futuro, sem dúvida alguma, é o teu emocional. É o teu inconsciente. Então, se existe alguma coisa que te impede de ter o desempenho, a performance fantástica, que muito provavelmente você sonha em ter em inglês, porque se você está aqui, e se você está assistindo essa live minha agora de manhã, muito provavelmente isso é relevante para você. Aprender, crescer, evoluir, melhorar é importante para você. Então, sem dúvida alguma, muitas dessas dicas que eu adquiri ao longo do caminho podem vir a te ajudar. Eu comecei a estudar inglês, a estudar mesmo de fato, lá por volta de mais ou menos a quarta ou quinta série, na época do primeiro grau. Tá? Eu não lembro exatamente se foi quarta, se foi quinta. E também não sei se eu perguntar para minha mãe também se ela vai lembrar muito. Mas eu sei que eu devia ter aí mais ou menos por volta disso, uns 9 anos, 10 anos, 11 anos, alguma coisa nesse sentido. E foi aí que eu comecei a estudar inglês. É lógico que a gente tem aquele inglês da escola, né, da escola normal, né? Só que não é esse inglês que de fato faz a diferença, né, no teu desenvolvimento linguístico. É lógico que é importante você ter uma base. Então, o colégio, né, desde o primeiro grau você estuda a língua inglesa, o colégio ele te dá uma base. Mas não é as aulas que você tem no colégio que de fato vão fazer a diferença no teu desenvolvimento linguístico, tá? O Nelson entrou aí, oi, good morning. Qual é o que vai fazer a diferença no teu desenvolvimento linguístico? Quando eu estava aí por volta dessa quarta, quinta série, eu entrei numa escola de inglês, né? E era uma escola na época voltada para adolescentes, crianças pré-adolescentes, né? E lá nessa escola eu comecei a estudar inglês de fato, né? Era uma escola britânica, tá? Então o sistema, o regime era britânico, tá? O inglês que nós aprendíamos também era o inglês britânico, tá? E aí já aproveita, presta muita atenção. Muita gente me faz essa pergunta. Bruno, com que idade eu devo colocar o meu filho, a minha filha, para começar a aprender inglês? Muita gente me pergunta isso, né? Os pais normalmente sempre querem saber qual é a idade ideal para colocar o filho para estudar inglês. E a idade ideal para colocar o seu filho para estudar inglês é ontem. Né? Hoje você já tem escolas que tem toda uma didática voltada para a criança, para poder ajudar a criança a aprender. Então, ó, não tem erro, tá? É só colocar o moleque para aprender, colocar a mocinha para aprender, não interessa a idade. Eles vão aprender, eles vão se desenvolver. A criança normalmente ela tem uma facilidade muito grande para isso, porque principalmente se você fizer isso através de atividades lúdicas, né, que é hoje como a maioria das escolas que dão aula para crianças, até mesmo de inglês, utilizam, ou seja, existe uma didática específica para você dar aula para criança, que é bem diferente da didática que você usa para ensinar adultos. Então, você pode colocar teu filho no estudo de inglês, de espanhol, do que for, na idade que você quiser. Quanto antes, melhor, tá? Quanto antes, melhor. Nossa, Bruno, 4 anos, 5 anos? É. Hoje você, inclusive, tem escolas, é muito comum, né? Você tem escolas que são bilíngues. Tem escolas, às vezes, de maternal, de jardim de infância, que as escolas são bilíngues. Né? A criança aprende as duas línguas, português e inglês. E chega numa determinada fase, a criança aprende até uma terceira. Né? O que eu acho que é o ideal, inclusive.
Então, o que aconteceu? Quando chegou mais ou menos lá para meus 15 anos de idade, teve um evento que fez uma diferença muito grande na maneira como eu enxergava as minhas habilidades de inglês. Eu tava ali, então olha só, eu tava ali nos meus 9, 10, 11 anos, começando a estudar inglês, indo pro colégio, indo pra escola de inglês, então eu estudava de manhã, eu sempre estudei na parte da manhã, estudava na parte da manhã no colégio, e aí à tarde, geralmente era no comecinho da tarde, eu ia pra aula de inglês, tá? Normalmente eram 2 vezes na semana. O inglês acontecia normalmente 2 vezes na semana. E aí eu ia. Lógico, você tinha que estudar em casa também, tinha uma série de outras atividades para você realizar, mas basicamente eram 2 vezes na semana. Então eu ia para a escola de inglês e muitas vezes lá nessa escola de inglês eu tinha também amigos que eram do colégio, tá? Só que esses amigos do colégio eram de outras turmas, que não das minhas turmas. E eram amigos muito próximos de mim. Então a gente também se reunia no inglês. Então a turminha lá do colégio era também a turminha do inglês, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu, desses 9, 10, 11 anos até os meus 15 anos, eu estava estudando inglês de uma maneira muito especial, e daqui a pouco eu vou falar para vocês que maneira especial é essa, tá? Porque eu acho que foi ela a principal característica que fez com que eu avançasse tanto nos meus estudos de inglês. Mas antes de eu falar que característica é essa, eu vou falar de um evento que aconteceu quando eu tinha 15 anos, que definiu a maneira como eu enxergava o processo de aprendizado. Que eu enxergava, na verdade, como eu enxergava as minhas habilidades de inglês. Tinha uma tradição que hoje eu acho que não é já mais tão forte, mas na minha época tinha, que sempre que o seu filho ou sua filha fazia 15 anos, você dava para o seu filho ou para sua filha um determinado um presente. Normalmente lá onde eu morava, que era lá em Belém do Pará, o presente era uma viagem para Disney. Então, eu não sei se ainda existe muito isso, mas na minha época tinha muito. Ah, fazia 15 anos e manda o filho para Disney, né? E era o meu sonho, porque eu sempre fui apaixonado por cultura. Cultura sempre foi um negócio que mexia muito comigo. E a cultura americana, em função, lógico, de todas as influências que a gente tem dos Estados Unidos, sempre foi uma cultura pela qual eu era fascinado. Então, poder viajar para os Estados Unidos para mim era um mergulho cultural assim incrível, porque eu ia poder visitar aqueles locais e ver como aquelas pessoas viviam, pessoas que eu via em séries de TV, pessoas que eu via em filmes de cinema, né, de livros que eu lia. Então eu ia poder visitar um local que eu sempre enxergava de longe, mas eu nunca tocava. Então era um sonho meu viajar para Disney. Meus pais na época não tinham muitas condições, mas eles economizaram dinheiro por um bom tempo para poder fazer com que nós fizéssemos essa viagem, né? E aí eles economizaram dinheiro e tal, e aí por que nós fizéssemos essa viagem? Porque a minha irmã, ela tem 2 anos defasado de mim, ela é 2 anos mais nova do que eu. E a minha irmã também foi para essa viagem. Minha irmã, porque a minha mãe falou assim, na época, já essa época, olha só pra você ver, já nessa época, eu era reconhecido pela minha habilidade de falar inglês. Com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, a minha mãe, né, meus pais, as pessoas ao redor, já percebiam que eu tinha um desenvolvimento na língua, eu já falava com uma fluência e uma habilidade que não era comum mesmo entre as pessoas que estudavam comigo, mesmo entre os meus colegas, os meus pares. Por que isso? Porque eu também tinha uma prima que era da minha idade nessa época. Essa minha prima era exatamente da minha idade e ela estudava comigo também no colégio, né? E ela também estudava na mesma escola de inglês que eu, tá? E aí, o que aconteceu? Quando eu viajei, os meus pais decidiram que a minha irmã viajaria comigo, tá? Para fazer essa viagem lá para Orlando, Miami, essa viagem
de 15 anos, como se tinha na época, a tradição era essa na época. E aí, a minha mãe falou assim com meu pai, vamos colocar sua irmã, para sua irmã ir com você, porque como você é mais comunicativo, você já fala, né, com mais habilidade, vai ser mais fácil a sua irmã ir com você, porque depois para mandar a sua irmã vai ser complicado, a sua irmã sozinha, sem saber falar e tudo mais. E na época eu fiquei uma fera, né? Porque era a chance que eu ia ter de poder ter a minha liberdade, de poder ficar sozinho, sabe? Livre de todo mundo. E aí quando eu vi, eu tava com a minha irmã e tava com a minha prima, que era essa da mesma idade também, porque aí também a mãe dela, os pais dela, meus avós também na época, falaram assim, já que ele tá aí, então vamos colocar ela também, porque aí a gente já mata esse coelho, vai todo mundo com o Bruno, porque o Bruno fala inglês e tal. E bem, o engraçado foi que há um tempo atrás eu fiz umas viagens com meus pais de novo, e os meus pais, a gente foi pra Europa, né? E aí eu fui com meus pais para poder ajudar na comunicação, né? Porque meus pais não falam inglês, né? Ainda não falam, mas estão aprendendo. E aí eles foram para Europa, e aí falaram, não filho, vamos para Europa e tal, porque tinha umas amigas deles que estavam também passeando pela Europa, em Portugal especificamente, ou seja, nem precisavam de mim em Portugal, mas eles iam aproveitar Portugal para ir para a França, para ir para Inglaterra, né, para ir para outros países da Europa. E aí chegaram para mim e falaram, vamos e tal, vamos combinar, e eu sei que a gente combinou. Aí a minha madrinha, que é amiga da minha mãe, soube que eu ia junto. Aí falaram assim, eu vou aproveitar porque aí o Bruno vai e o Bruno se comunica, porque aí a gente também não fala inglês. E como o Bruno fala inglês, o Bruno aproveita e ajuda a gente lá. E aí veio a minha prima, aí a minha madrinha. Aí a minha madrinha falou, eu vou aproveitar, vou levar minha filha, porque eu também não sei quanto tempo, por sinal, essa filha dela, minha prima, né, filha da minha madrinha, fala um inglês assim incrível, me lembrou muito de quando eu era mais novo e gostava de falar inglês e arriscava e tal, e ela tem bem essas características. E aí a irmã da minha madrinha, olha só pra você ver o bonde, olha o bonde, era só eu e meus pais, começo era só eu e meus pais, de repente, olha o bonde, aí a irmã da minha madrinha falou, não, eu vou aproveitar também, porque aí a gente tem o Bruno, aí o Bruno ajuda a gente, aí a minha tia levou a filha dela também. Olha só pra você ver, o bonde foi comigo. Então, esse negócio de eu viajar com bonde, acontece até nos dias de hoje, tá? Recentemente a gente fez uma viagem, fui eu e o bonde também. Com muito prazer também, porque a viagem foi muito divertida, a gente se divertiu muito. A gente tem histórias que a gente conta até hoje dessa viagem, então foi realmente muito legal. Mas esse bonde me acompanha já faz algum tempo, né? Então quando eu tava lá com meus 15 anos indo para os Estados Unidos, esse bonde já me acompanhava. Então eu crente que eu ia sozinho, porque eu vou sozinho desbravar independentemente, queria colocar o meu inglês à prova, queria poder falar e me comunicar e conhecer e comprar. Não, aí você vai com a sua irmã, porque você tem que levar a sua irmã. Fala, não vou. Não vou não, você vai, você tem que ir. Final das contas, o que aconteceu? Não teve jeito, porque não era eu que estava pagando a passagem mesmo, eram meus pais, então eu tinha que obedecer. Fui com a minha irmã. Aí minha tia falou, não, então vai sua prima também, ou seja, fui eu, minha prima e minha irmã numa excursão que inclusive também abarcou umas outras pessoas do meu colégio também, tá? Tinha algumas pessoas do colégio que foram também para essa viagem. Foi uma viagem muito gostosa, muito divertida. Foi até legal ter tido a companhia, né? Da Ayamere falando. Que delícia, delícia, né? E aí o que aconteceu? Nessa época, durante essa viagem, eu percebi uma coisa clara e nítida. Primeiro, eu me desenvolvia e me desenrolava muito bem em inglês. Eu conseguia me comunicar com uma eficiência que pouquíssimas pessoas que estavam ali conseguiam. Né? Eu conseguia, às vezes, ajudar a guia
na comunicação com algumas pessoas, a guia da turma de excursão. Tinham 2 guias, inclusive, lembro nitidamente da cara delas até hoje. E tinha uma que era uma mais bam, 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 era aquela que tomava conta das coisas, era a mais, né, era a dona do pedaço. E tinha uma outra guia que era uma guia mais perdida. Ela era novata, ela estava começando a primeira viagem que ela fazia para poder ajudar essa guia bam, bam, bam. Então ela era muito perdida. E o inglês dela não era muito bom, né? Eu não sei se o inglês dela que não era muito bom ou se eu que tinha um nível de desenvolvimento acima da média. E ela também era muito nova, tá? Ela era pouca coisa mais velha que a gente. A gente tinha 15 anos, ela devia ter, sei lá, 18 na época. Devia ter 18 anos, devia ter alguma coisa assim. Então ela também era muito nova, né? E aí eu sei que eu ajudava muito essa mais nova, eu ajudava muito ela, porque ela ficava sempre com uma parte do grupo, né? Enquanto a outra Bam 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 ficava tomando conta das coisas, né? E aí ela ficava tomando conta e tal, e às vezes ela precisava de ajuda e a Bam 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 não estava perto. Na grande maioria das vezes, quando essa guia mais nova precisava de ajuda com alguma coisa, a guia Bam 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 não estava perto, estava fazendo uma outra coisa. E ela também tinha um pouco de vergonha de pedir ajuda para Bam Bam Bam, porque ela deveria, teoricamente, ser responsável por poder resolver as coisas. E aí ela pedia muito a minha ajuda e eu ajudava muito ela, porque ela percebeu que eu conversava, que eu me desenvolvia bem, que eu conseguia fazer tudo que eu queria. E aí ela me pedia ajuda constantemente, a gente ficou inclusive muito amigo, né? Eu tinha esse hábito, inclusive, eu era muito amigo dos professores. Né? Não é à toa que eu me tornei professor, eu sempre fui apaixonado por eles, sempre valorizei muito os professores, sempre achei os professores umas figuras incríveis, sabe, sensacionais, pessoas que construíram o meu caráter, construíram a minha pessoa, sabe, eu sempre fui muito fã dos meus professores, muito amigo dos meus professores, e isso me ajudou demais a me desenvolver. E aí o que aconteceu? Nessa viagem, eu percebi que eu tinha habilidades linguísticas acima da média. Eu percebia que a minha fluência, que a minha compreensão, que o meu desenvolvimento, desenrolado do meu discurso era acima da média. Porque muitas das pessoas que estavam naquela excursão também estudavam comigo. E aquelas pessoas não tinham o mesmo desenvolvimento que eu na questão comunicativa. Então eu comecei a perceber, falei, olha, tem alguma coisa que eu tô fazendo que tá transformando a minha habilidade de fala nessa habilidade de fala acima da média. E hoje, olhando para trás, eu consegui perceber o seguinte. Quando eu fui aprender inglês, olha a Mary falando, principalmente dos instrutores de esporte. Dos instrutores de esporte também. Só que os instrutores de esporte, eu era mais amigo para poder não praticar as coisas. Né? Não eram de todos também, né? Era mais de vôlei, umas coisas que eu não gostava muito, tá? Das coisas que eu gostava, eu não tinha tanto problema não. Mas as coisas que eu não gostava, eu ficava amigo, eles deixavam não fazer, deixavam... era assim, né? Eu tinha as minhas técnicas. Mas o de inglês não, o de inglês a gente, nossa, você tá, meus professores de literatura, português, a gente ia pro bar, eu não bebia na época, evidentemente, mas eu ia pro bar com meus professores. Só que é o seguinte, existia uma característica que hoje, olhando para trás, eu percebo que ela foi fundamental para que eu tivesse o desenvolvimento que eu tive linguisticamente. E essa característica, ela está relacionada com a vontade, com o desejo e com o fato de eu despertar para aprender inglês. Que característica é essa? Quando eu estava ali criança, pré-adolescente, indo para a adolescência, nessa época no Brasil começou a febre da TV a cabo. Então, você poderia ter na tua casa um enxame
de canais internacionais que te traziam cultura do mundo inteiro na tua televisão. Hoje, isso que eu tô falando parece uma bobagem, né? Uma bobagem. Mas naquela época, você não tinha toda essa influência cultural, todo esses instrumentos culturais que a gente tem hoje. A gente não tinha esse acesso que a gente tem à internet. Tá? Quando eu era adolescente, no meu primeiro computador, um Compaq monobloco, que lia disquete, foi meu primeiro computador. Nessa época, este computador acessava a internet de modo discado. Era internet discada. Você só podia acessar a internet porque ocupava a linha do teu telefone. Você só podia acessar a internet depois de 11 horas da noite. Tá? Essa época era bem diferente da época de hoje. Hoje a gente tem acesso a qualquer tipo de informação, a qualquer tipo de influência cultural, o tempo que a gente quiser. Naquela época, não. Então, como eu era uma pessoa extremamente curiosa, e sempre fui muito culturalmente influenciável, quer dizer, eu sempre gostei muito de conhecer culturas, de entender sobre culturas, o fato de que eu poderia ter na minha televisão canais de todos os países do mundo era algo que me deixava completamente enlouquecido. E eu não deixei meus pais em paz até a gente conseguir ter TV a cabo em casa. Porque a TV a cabo era a explosão da mente do ser humano naquela época. Né? E eu tava ali naquela fase que eu queria ter todas aquelas influências. Por exemplo, eu sempre fui fissurado em cinema. Eu era alucinado, até hoje ainda sou, por ficção científica. Bem nerd isso, né? Bem nerd. Adorava ficção científica. Gente, os filmes do Oscar, eu assistia todos os filmes do Oscar. Eu adorava ir ao cinema. Eu adorava assistir filmes. Eu sabia quais eram os atores, quais eram os diretores. Eu sabia características técnicas do filme. Tinha uma revista na época que chamava Revista 7. Né? Set de movie set. Né? E essa revista, ela trazia todas as informações do mundo do cinema. Era uma revista mensal, eu fazia coleção dessa revista. Eu tinha amigos que curtiam muito cinema também. Então a gente trocava muita experiência. Então o fato de eu poder ter HBO em casa, HBO que eu tinha filme direto, gente, isso naquela época era uma coisa simplesmente inimaginável. Porque pra gente assistir filme, ou a gente tinha aqui na locadora, e na época era VHS. Ou a gente ia na locadora, alugava o VHS, tá? Ou então tinha que assistir no Tela Quente, no Super Cine, Domingo Maior. Tinha que esperar passar na televisão. E às vezes a gente esperava o filme passar na Globo, que a gente queria muito assistir. Dava o comercial, a gente corria pra cozinha pra pegar alguma coisa pra comer ou pra beber, pra poder voltar pra ver o filme, pra não perder o pedaço do filme. Entende? Então, eu poder ter HBO na minha casa, gente do céu, isso era uma loucura. Tá? Nessa época, os canais da Globosat nem existiam. Telecine, Multishow, nem existia, isso nem existia. A influência maior que a gente tinha, que a gente podia acompanhar, principalmente música, que eu era alucinado em música, era a MTV. Porque a MTV na época era muito forte, né? Principalmente entre os jovens. Então, na MTV, a gente assistia videoclipes das músicas em inglês. Então, a influência que eu tinha de videoclipe naquela época era muito grande, né? Hoje é uma influência também brutal. Brutal o videoclipe. Até hoje o videoclipe tem uma influência importantíssima. Mas naquela época, eu poder receber na minha casa informações e conteúdo do mundo inteiro era algo que simplesmente me fascinava. E aí foi que entrou essa característica essencial que transformou o meu processo de aprendizado.
E essa característica é a emoção. A gente sempre fala, né? Você aprende de duas formas, ou por repetição ou por emoção. E aprender por emoção é uma maneira muito mais eficiente, rápida e eficaz de você conseguir aprender alguma coisa. E foi exatamente através da emoção, porque eu me emocionava com aquilo. Sempre o inglês, o que me levava a aprender inglês era arte. Ou era filme, ou era série. Nessa época que a TV a cabo chegou no Brasil, que eu fiquei alucinado, tinha um canal que existe até hoje que chama Sony Entertainment Television. E o Sony é um canal basicamente de séries, né? Hoje ele tem uma série de outros programas, mas naquela época era basicamente, única e exclusivamente séries. Quais eram as séries que passavam no Sony naquela época? Friends passava no Sony. Hoje Friends é exclusivo da Warner, mas naquela época passava no Sony. Passava Seinfeld. Gente, passava Seinfeld. Eu assistia Seinfeld enlouquecidamente. Eu assisti o sitcom da Ellen DeGeneres, que hoje tem um talk show, um dos talk shows mais bem sucedidos nos Estados Unidos. Hoje a Ellen é uma celebridade nos Estados Unidos, com um talk show de muito sucesso. Mas a Ellen começou na televisão fazendo um sitcom como Friends, como Seinfeld, como todos esses, que era de comédia. Né? E a Ellen fazia o maior sucesso. E esse programa da Ellen era sensacional. Tinha algumas séries adolescentes, que eram incríveis. Essas séries adolescentes eram Dawson's Creek, Felicity, passava também uma série de drama pesado, ER, né? Passava Beverly Hills 90210, né? Que ficou muito conhecida como Barrados no Baile depois da tradução da Globo. E Beverly Hills, inclusive 90210, vai ter uma nova... uma continuação. Não é nem um remake. Já teve remake. É uma continuação. Vão pegar os atores velhos mesmo, né? Ou seja, tinha algumas comédia, mas eu gostava muito de assistir série de comédia. The Nanny com a Fran Drescher era simplesmente sensacional. Will and Grace era uma série que eu adorava assistir. Ou seja, o que eu tô querendo mostrar pra vocês? Eu tô querendo mostrar pra vocês que naquela época existia uma série de influências culturais que mexiam com a minha vontade, despertavam o meu desejo. Eu queria entender mais, eu queria saber mais, eu queria conhecer mais. Gente, no USA, tinha um canal que chamava USA. Eu não sei nem se existe mais, eu acho que não existe mais. Mas no USA passavam as séries de Star Trek, passava Star Trek Voyager, Star Trek Deep Space Nine, passava tudo no USA. E eu ficava louco pra ver. E lógico, nem tudo era dublado naquela época. Nem todas as séries que a gente assistia eram dubladas. Graças a Deus. Porque eu recebia aquela influência linguística e eu queria aprender mais, eu queria saber mais. Eu começava a perceber que a legendagem que era feita nem sempre era tão boa. Entende? Então aquilo começou a mexer comigo, a fazer com que eu quisesse cada vez mais consumir mais conteúdo em inglês. Ou seja, a característica principal que existiu nesse processo meu da juventude, que foi um processo no qual eu evoluí exponencialmente nas minhas habilidades de inglês, sem dúvida alguma, foi a emoção. Eu fazia e eu estudava e eu me engajava nos estudos de inglês porque eu sentia prazer. Porque eu gostava. Aquilo me fazia com que eu me sentisse muito bem. Eu gostava. Então, esta emoção envolvida no processo foi responsável
pelo meu avanço. E até hoje é. Até hoje é. Quando você faz as coisas por um prazer, porque você gosta, os resultados vêm. Inevitavelmente os resultados vêm. Depois disso, eu entrei na faculdade, mais ou menos com essa idade, tá, uns 16 anos, 17, uma coisa assim, 16 anos, eu acho. Eu entrei na faculdade de engenharia. Por que eu fiz engenharia também até hoje eu não sei. Mas, quer dizer, eu até sei, mas não vem ao caso. A engenharia, mas também me ajudou muito a ser quem eu sou, né? Eu, depois de algum tempo, me tornei empresário, então todos os estudos que eu fiz na engenharia, apesar de não ter graduado, tá? Eu abandonei a faculdade de engenharia bem no final dentro da universidade. Não cheguei a graduar. Mas aprendi muita coisa que me ajudou a ser quem eu sou, né? Mas logo que eu entrei na faculdade de engenharia elétrica, logo que eu entrei, eu fui convidado a dar aula numa escola da cidade, que era a escola que tinha uma relação mais próxima com a Universidade de Engenharia. Então, boa parte dos meus alunos dentro da sala de aula eram meus colegas da universidade. Eu dava aula para os meus colegas da universidade, eu dava aula dentro da escola de inglês. E eu comecei a praticar. Porque tem aquela história, né? Quando você quer aprender alguma coisa, você repete muito aquilo. Né? Se você quer aprender de verdade, você pega aquilo e ensina para alguém. Porque o fato de você ter que pensar sobre aquilo de modo a fazer com que outra pessoa entenda e transformar essa compreensão em comunicação faz com que você organize o processo de pensamento e organize o conhecimento. E quando você está transferindo aquilo que você sabe para uma outra pessoa, quando você está transferindo aquilo que você sabe para o processo comunicativo, você precisa organizar o teu pensamento. E é nesse processo de organização de pensamento que você aprende. Quando você está organizando as ideias para que você possa comunicá-las, é nessa hora que você aprende. Então, ensinar é uma das melhores formas de aprender. E desde que eu comecei a ensinar inglês, eu nunca mais parei. Eu comecei com, sei lá, 16 anos na época, ou 17, alguma coisa nesse sentido. Hoje eu tenho 37 anos e eu faço isso há 20 anos. Né? Faço isso com prazer e com muita garra, com muita vontade e com muito amor no coração. Uma coisa que eu amo muito fazer é ensinar inglês. E o fato de eu ter essa experiência no início da faculdade fez com que eu dava muitas aulas, porque eu gostava muito de dar aula. Então sempre que a escola me pedia para pegar turmas, eu pegava, porque eu gostava. Eu gostava mais de estar dentro de sala de aula, dando aula, do que estar lá dentro da escola de engenharia. Né? Hoje, se você me conhece um pouco, isso faz muito sentido, né? Sabendo quem eu sou, as características que eu tenho, o tipo de coisa que eu gosto de fazer, faz sentido, né? Mas naquela época eu não tinha esse grau de consciência. Então, eu comecei, às vezes eu ia mal na faculdade, às vezes quase sempre eu ia muito mal na faculdade, porque a minha agenda era praticamente lotada de aula. Eu adorava dar aula, eu amava dar aula. Era algo que eu amava muito fazer. Então, essa experiência que eu tive foram muitos anos, né? Muitos anos dando aula para engenheiros, para administradores, para os colegas de faculdade, e tinha inclusive aulas que eu dava para os meus professores da faculdade. Professores da universidade que iam na escola de inglês ter aula comigo. Olha para você ver. Olha para você ver. E aí, o que aconteceu? Eu era um professor relativamente bem conhecido. Eu era um professor reconhecido pela qualidade das minhas aulas. Meus alunos se divertiam muito nas minhas aulas. Eu sempre fui uma pessoa que utilizei esse componente da emoção
dentro de sala de aula, porque eu acho que a emoção ela ajuda a gente a aprender melhor. Então, eu comecei a utilizar muito a emoção dentro de sala de aula e os meus alunos adoravam aquilo, amavam aquilo. E aí, em função disso, né, em função desse sucesso que eu tive, eu comecei a ser cobiçado por algumas escolas, né? Algumas pessoas vieram me oferecer trabalho, eu não aceitava, porque afinal de contas, aquele trabalho era um trabalho secundário, porque o meu objetivo mesmo era eu me formar, né, na engenharia e trabalhar como engenheiro. Pelo menos era o que eu achava naquela época. Até que um cidadão que tinha uma empresa de consultoria pedagógica, ele dava aula dentro de todo o parque industrial, para as maiores empresas, para as maiores indústrias de Itajubá. Ele dava aula de Business English, né? Que era um ramo que eu tinha começado a dar aula fazia uns anos, mas ainda não era a minha maestria, ainda não tinha alcançado o grau de maestria em Business English. E ele chegou para mim e me ofereceu um emprego, né? Pagando o dobro do que eu ganhava na escola para a qual eu trabalhava. E eu não aceitei, porque eu teria que recomeçar uma carreira com ele, que não era bem o que eu queria. Eu estava ali para finalizar mesmo e tal, não estava muito feliz, porque os prospectos que eu tinha para me tornar engenheiro não era algo que me faziam de fato muito feliz. Então eu estava nessa fase meio, sabe, indeciso e ao mesmo tempo meio mal, porque afinal de contas eu ia formar e eu nem queria. E aí o que aconteceu? Ele me ofereceu o triplo. Aí eu pensei, mas eu falei, não é esse meu objetivo, não é esse que eu quero. Até que ele chegou, isso depois de um ano me namorando, sabe? Me seduzindo com propostas cada vez mais irresistíveis. Ele finalmente chegou pra mim e ofereceu sociedade. Falou assim, olha, vou oferecer a você sociedade, vamos ser sócios. Você e o dono da empresa e a gente dando aula. De tanto que ele queria que eu desse aula com ele. E foi uma das experiências mais enriquecedoras de toda a minha vida, né? Esse professor foi um cara que me ensinou muito, né? Com quem eu aprendi demais, um amigo muito querido, uma pessoa muito sensacional, competentíssima no que faz, muito diligente com o trabalho, foi o professor Jurandir. Aprendi muito das coisas com o professor Jurandir. E nos tornamos sócios de uma empresa que só cresceu desde que a sociedade começou. Cresceu tanto, mas cresceu tanto, que nós começamos a dar aula para aquela empresa de alumínio, como é? Que fica lá no norte, inclusive no Pará, de onde eu venho. Tem ela lá. Alcoa. Fechamos um contrato com a Alcoa, no norte. E este contrato com a Alcoa, um contrato muito bom. E aí esse meu sócio ficou lá no norte e eu fiquei aqui no sudeste. Ele ficou tomando conta dos negócios lá e eu fiquei tomando conta dos negócios aqui. E aí esse meu sócio e eu, a gente já não tinha mais comunicação direito. Ele estava numa cidade muito remota lá do Pará, onde tinha uma base da Alcoa e tudo mais, e a gente não conseguia mais se comunicar. Em suma, nós resolvemos finalizar a sociedade e ele ficou com os clientes lá e eu fiquei com os clientes aqui para a gente poder dar conta dos recados, né? Afinal de contas, a sociedade não estava funcionando uma vez que a gente não estava se comunicando. E aí, foi justamente ao longo desse tempo dentro da escola de inglês, né, como, às vezes até como coordenador, que eu conheci professores, porque lá nessa escola nós tínhamos professores nativos. E não era só uma escola de inglês, na verdade, era um centro de cultura. Então nós tínhamos professores de francês, nós tínhamos professores de alemão, nós tínhamos professores de espanhol, nós tínhamos professores que vinham dos Estados Unidos, nós tínhamos professores que vinham da Inglaterra, nós tínhamos professores que vinham da África do Sul. Então eu sempre convivi muito, era quase a sede da ONU em Minas Gerais. Eu sempre convivi muito com pessoas que falavam inglês de várias nacionalidades. Então, isso foi uma experiência também muito rica para mim, culturalmente falando e linguisticamente falando, porque línguas e idiomas sempre foi um assunto importante entre nós professores, né? Então, eu sempre tive um contato muito grande com essa galera.
E aí quando eu entrei para o mundo do business, o mundo dos negócios, o inglês ele tem vários sotaques, ele tem várias maneiras de se expressar, porque o mundo, quando faz negócios, fala inglês. E o mundo fala inglês de maneiras diferentes. Então essa experiência no Centro de Cultura me ajudou demais dentro do Business English, dentro do inglês para negócios. Porque eu conseguia enxergar uma série de outras coisas que a maioria dos professores de Business English não conseguiam em função dessa minha experiência. Né? E aí eu comecei a trabalhar com empresas. E aí, de lá para cá, foi só experiência com grandes e médias empresas, indústrias, empresas na área automobilística, muitas na área automobilística, empresas de equipamentos eletrônicos e equipamentos elétricos. Olha, foram muitas as empresas e as indústrias para as quais eu trabalhei como professor de inglês. Até que esse sonho, né, que era a escola, né, esse sonho que eu tive de ter uma escola, eu tive uma escola, a gente montou, inclusive tinha uma escola física mesmo, né, não era só dentro das empresas, eu montei uma escola física. Foi um sonho que eu tive, que eu realizei. E chegou um momento em que meu sonho mudou. Eu comecei a estudar muito programação neurolinguística, comecei a estudar processos de coaching, como melhorar o resultado dos meus alunos, e foi aí que eu decidi que eu queria misturar tudo isso. Eu queria fazer um curso de inglês diferente. Fazer um curso de inglês no qual eu pudesse criar, no qual eu pudesse bolar, no qual eu pudesse imaginar e fazer uma série de coisas. E foi aí que surgiu o curso de inglês com o Bruno e surgiu todo esse projeto que a gente está tocando no ano de 2019. Essa é a minha história, tá? Ou pelo menos uma parte dela, né? Pelo menos uma parte dessa história eu contei para vocês hoje, para que vocês pudessem, de repente, retirar dessa história, né, algumas características que possam te servir para que você consiga desenvolver ainda mais o teu discurso em inglês. Fico feliz que vocês tenham acompanhado esse papo agora de manhã, cedinho, né? Que bom, que legal, que delícia. Gostei muito desse horário. Então amanhã nós estamos de volta. Amanhã nós estamos de volta a esse horário. Vamos fazer o teste novamente amanhã, esse horário. Às 7h29 da manhã. Para a gente poder falar sobre amanhã. O assunto será... Vocês querem saber sobre o que vai ser a live amanhã? Vou falar para vocês sobre o que vai ser a live amanhã. Amanhã a live será sobre... Dá para aprender inglês em 6 meses? Essa é a pergunta. Você quer saber se dá para aprender inglês em 6 meses? Amanhã eu vou responder isso para vocês aqui na nossa live, 7h29 da manhã. Te espero. See ya. Bye, bye.